Salve pessoal! Bora então corrigir as questões de Química do vestibular da UFPR 2024/2025. Sou o Prof. Rafa, inscreva-se no canal aqui do curso Aprenda Bem, deixa seu like e bora entender então os conceitos de cada questão. Vamos lá, primeira questão, eu sempre curto que você inicie a resolução batendo o olho nas alternativas, porque elas dizem qual é o tema da questão. Ó, qual é o método de separação para filtração, flotação, destilação, decantação e centrifugação. Então, um exercício de método de separação de mistura. Cada método tem um insight, né, e tem um procedimento. Tipo, filtração, eu coloco um filtro para reter sólidos insolúveis, ou seja, mistura heterogênea, o sólido passa, o líquido passa e o sólido fica retido, tipo água e areia. A água passa pelo filtro, a areia, que é um sólido insolúvel, fica retido. Quando eu falo flotação e decantação, eu pego uma mistura heterogênea, por exemplo, água e areia, e deixo em repouso. E aí, o sólido insolúvel, ou ele vai para baixo, que é decantar, ou vai para cima, que é flotar. Na destilação, você precisa esquentar a mistura homogênea, um evapora e um não. E na centrifugação, você usa lá um movimento circular, né, para que uma substância gire num raio maior do que a outra, separando, portanto, as substâncias. Então, beleza, aqui nós temos métodos de separação de mistura, e ele, agora indo para o enunciado, ele mostra que para separar essa mistura, em algum momento, alguém vai ser levado para a superfície. Então, você tem lá um recipiente, tem lá, por exemplo, aqui um monte de mistura, um monte de substância formando aquela mistura, e em algum momento um sólido vai lá para a superfície. O que é o sólido ir para a superfície? Isso aqui não é filtrar, isso não é destilar, isso não é decantar, isso não é centrifugar, isso é flotar. Quando um sólido insolúvel vai para baixo, decanta. Quando vai para cima, ele está flotando. Beleza? Ok. Segunda questão que nós tínhamos era uma questão aqui sobre envolvendo reações nucleares, né? Envolvendo, por exemplo, emissão de radiação aqui. E ele mostrava o ND, esse elemento, que ele mesmo dá o nome aqui, ó, o neodímio. Soltando aqui numa segunda equação uma radiação beta, né? Quando você emite uma beta, mantém a massa e aumenta um próton, mas essa parte para a gente não interessava. O que ele queria era quem que é o A ali, né? Se você olhar, quando o ND ele recebe o A, né? Quando esse cara aqui está antes da seta, ele está recebendo esse cara. Se o A tivesse pós-seta, estaria eliminando o A. Então o A ele está colidindo no ND, né? É o A batendo no ND. Mas quem que é o A? Ele é um próton, um elétron, um fóton, uma radiação alfa ou é um nêutron? Vamos dar uma olhada. Se você analisar ali pela equação, quando o A bate no ND, o que acontece? O número de prótons continua o mesmo, só que a massa aumenta. Do que é feito a massa? A massa é feita de prótons e nêutrons, né? O número de massa é feita de prótons e nêutrons. Então, se aumentou a massa, ou aumentou o número de prótons, ou aumentou o número de nêutrons. Como você percebeu aqui embaixo que 60 virou 60, então a massa aumentou sem mudar os prótons. Só sobrou quem, então? Os nêutrons. Resposta. Tranquila a questão, né? Então, veja, ele estava mostrando uma reação em que o ND 146,60 virou o ND 147,60. Perceba que o número de prótons não mudou, mas o número de massa mudou. Para mudar o número de massa, ou tem que mudar o número de prótons ou o número de nêutrons. Se o número de prótons continuou o mesmo, é porque mudou o número de nêutrons. Resposta, portanto. Já o exercício 21 trouxe para a gente distribuição eletrônica. Ele tinha aqui para a gente o ferro 13+, e pedia para você distribuir o ferro 13+. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é distribua sempre um elemento no seu estado fundamental. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, que é 20. Agora, você vai tirar 13 elétrons. Ele pediu, ó, tire 13 elétrons desse íon. Ó, tire 13 elétrons desse íon. Começo tirando elétrons da maior camada. A maior camada é a 4s2, então já tirei 2. Agora, a maior camada é a terceira. Vou tirar aqui 6 do D, né, que é a parte mais energética dela. Já tirei 8, faltam 5 ainda para tirar. Então, eu venho no 3p6, tiro mais 5 e vai ficar quanto? 1. Então, passando a limpo, o ferro 26, 13+, ele tem distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1.
Resposta, portanto, letra A. Ah, mas o que era aquele colchete ali, professor? Aquele colchete é quando você fala distribuição com cerne de gás nobre. Nem precisava saber disso, porque como a distribuição acabou em 3s2, 3p1, esse era o único cara que você tinha ali com 3s2, 3p1. Mas esse colchete com gás nobre dentro é uma forma resumida de você distribuir. Então, eu pego o gás nobre que mais se aproxima do seu elemento. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 13 elétrons. Qual o gás nobre que mais se aproxima? O neônio, que tem 10. Então, eu pego 10 elétrons aqui e troco pelo símbolo do neônio, que também tem 10 elétrons. E aí eu termino a distribuição a partir disso. Então, isso aqui é uma forma resumida de você distribuir o cara. Você pega uma certa quantidade de elétrons, troca por um gás nobre e continua a distribuição. Então, é uma forma resumida. Nem precisava saber disso, porque a única alternativa que terminava em 3s2, 3p1 era a letra A. Certo? Próximo exercício que nós tínhamos, então já passamos ali por separação de misturas, uma equação nuclear e distribuição eletrônica, e agora caímos num cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico consiste assim, né? Você tem a informação de uma substância e quer deduzir da outra. Como é que eu sei que é um cálculo estequiométrico? Ó, qual será a massa de pigmento azul? Vou até trocar a cor para ficar mais intuitivo. Ó. Qual será a massa de pigmento azul obtida? Ele fala no enunciado que o pigmento azul é por causa desse cara aqui, ó, que eu estou pintando de azul na equação. Então, esse cara aqui é o nosso x. Esse cara aqui é o nosso x. Ele quer saber esse cara aqui. Qual a massa dele obtida. Mas, o que acontece? Para eu saber a informação de uma substância, eu tenho que ter informações da outra. Só que ele deu informação de 3 reagentes. Ele deu informação do minério de cobre, do SiO2 e do CaCO3. Então, ele deu informação dos 3 reagentes. Só então eu poderia usar qualquer uma? Tipo, pego um reagente aleatório e aí deduzo a informação do produto? Não. Por que eu não posso pegar qualquer um? Sempre que o exercício dá informação de mais de uma substância, é porque de mais de um reagente, com certeza, um vai estar errado, ou seja, um vai estar em excesso. Então, ele deu informação, vamos só arrumar aqui. Ele deu informação do minério de cobre, que era um reagente, vamos fazer aqui, Cu2, CO3, OH duas vezes, deu informação do dióxido de silício, deu informação do carbonato de cálcio e estava pedindo informações sobre o produto aqui, né? Que eu vou colocar aqui, ó, Ca e 3 pontinhos. Só que ele deu informação dos 3 caras. E a pergunta aqui, né? Nosso x está aqui. Nosso x está aqui. Porque ele quer saber a quantidade de produto. Quando ele deu a informação dos 3 reagentes, 2 vão estar com quantidades erradas e 1 estará com quantidade correta. Como que eu vou saber qual é o certo e qual é o errado? Eu uso a própria reação para me dar o parâmetro. A reação fala para a gente que 1 mol de Cu2, CO3 ou H2 reage com 8 mols de SiO2. Então, por exemplo, se eu tiver 1 mol de Cu2, CO3 ou H2, o máximo que eu vou ter, eu só posso ter no máximo 8 mols de SiO2. Se tiver mais do que isso, não vai reagir, vai sobrar. E para cada 1 mol do minério de cobre, tem que ter 2 mols de carbonato de cálcio. Se eu colocar mais do que isso, vai sobrar, vai estar em excesso. E tudo isso vai gerar para a gente o quê? Tudo isso vai gerar para a gente, nas quantidades corretas, 2 mols de produto. Beleza, professor. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso pegar cada substância aqui e transformar em mol para comparar. Como assim? Olha só. O exercício falou para a gente que tem 221 gramas de Cu2, CO3 ou H2. E ele fala que 221 gramas é a massa molar. Então, tem 221 gramas, que são quantos mols dele? 1 mol. Aí ele falou que tem 600 gramas de SiO2, e ele falou que a massa molar é 60. Então, se 60 é 1 mol, 600 são quantos mols? 10. E falou que pegou 1000 gramas de CaCO3, e ele falou que a massa é 100, a massa molar. Então, se 100 é 1 mol, 1000 gramas são 10 mols. Agora, batendo o olho nessa tela, ali em verde, quem você percebe que está certo e quem que está errado? O exercício mostrou para a gente que ele pegou 1 mol de minério de cobre, 10 mols de SiO2 e 10 mols de CaCO3. Você percebe de cara que ele pegou muito mais, por exemplo, CaCO3 do que precisava? Para cada 1 mol de minério de cobre, só precisava de 2 CaCO3. Ele pegou 10, então esse 10 eu não vou usar no exercício, ou seja, aquele 1000 gramas ou 10 mols, eu não vou usar porque está muito acima do necessário. O SiO2, que tem 600 gramas,
que são 10 mols, também está acima, porque para cada mol do minério tem que ter só 8, ele colocou 10, então esse 10 também está com a quantidade errada. Então, o reagente limitante que está na quantidade correta é o Cu2, CO3 ou H2, tem 1 mol dele. Agora eu faço o cálculo estequiométrico. Descobri, porque ó, esses dois caras aqui, portanto, estavam com as suas quantidades erradas, não vou usar ele, porque senão se eu pegar a quantidade errada, eu vou achar a quantidade errada de produto também. Então, quem é o cara na quantidade correta, que era o reagente limitante? O Cu2, CO3 ou H2. A reação falou para a gente que cada 1 mol dele gera 2. E como realmente tem 1 mol, né, que são 221 gramas, quanto que eu vou gerar então de produto? 2 mols. Professor, mas não é a resposta. Sim, então a resposta eu vou gerar 2 mols do produto. E ele falou que cada mol daquele produto são 376 gramas. Então, 2 mols é 2 vezes isso, que dá 752, que seria a resposta. Professor, então, como que é o esquema aí? Ele deu informação de 3 reagentes e a partir deles eu tenho que descobrir um produto. Mas qual reagente que eu vou usar? Qualquer um? Não, porque 2 estavam com as quantidades acima do esperado. Então, eu ia pegar informações erradas. Então, eu eliminei quais estavam errados, peguei o que estava na quantidade correta e, a partir dele, deduzi o produto e transformei em grama. Esse era o exercício. Ele era mais feio, assim como o anterior, do que difícil propriamente dito. Bom, o próximo exercício que nós tínhamos, ele era muito tranquilo, nem precisava manjar muito de química. Ele basicamente perguntava qual que era esse ângulo aqui, ó, entre o CH de um e o CH do outro. Pelo próprio desenho, você percebe que não é 360, né? Se fosse 360, os dois Hs teriam que estar um sobre o outro, assim. Não é 180, que para ser 180 teria que ter um H, né, no lado oposto ao outro. E essa condição só acontece quando o carbono faz tripla ou duas duplas, que é o carbono linear. 30 graus seria tipo um CH e um CH muito pertinho, não é o caso. 90 graus seria se as ligações ficassem assim. E a gente sabe que o carbono, ó, tetraédrico, não tem ângulo de 90 graus, é um pouco mais aberto do que 90 graus, olha só. É um pouco mais aberto aqui, ó, do que 90 graus. Só lembrar da geometria e ele mesmo desenhou. Então, pelo próprio desenho, que não precisava... Ele poder ter omitido esse desenho para dificultar um pouquinho. A única alternativa aqui possível é 110 graus Celsius. Então, tranquilo o exercício, né? Não precisava decorar a angulação ali. Era só perceber que geometria é tetraédrica e pelo próprio desenho que ele deu, essa angulação aqui não é 90 graus, não é 30, não é 180 e não é 360. É um pouco maior do que 90, ou seja, 110. Beleza. Depois, o próximo exercício já era muito esperado na UFPR, que fala sobre ligações químicas, né? Quando você tem um metal aqui, que é o sódio, e tem um monte de ametal, esse metal e ametais formam uma ligação iônica, né? Por exemplo, se eu pegar um sal aqui, ó, lá na química orgânica, aqui, ó, CONA. O que a gente sabe? Que metal com ametal acontece um roubo. Como assim? O metal perde elétron e o ametal ganha. Então, eu vou falar que tudo isso aqui, ó, que sobrou é o meu ânion, que é a parte que recebe elétrons, e o sódio é o cátion, a parte que perdeu elétrons. Metal e ametal, isso aqui é ligação iônica. Então, se você olhar no exercício, você tem o sódio, que é um metal, e tem toda a parte do composto orgânico que sobrou, que seria a parte, portanto, negativa, tipo aqui embaixo que eu fiz, né? Ó. Então, o Na perde elétrons e perde um elétron, e esse elétron fica com essa outra parte do composto. Metal e ametal, ligação iônica. Essa era a pergunta, qual o tipo de ligação que existe entre metal e ametal? Ligação entre metal e ametais é ligação iônica. Tranquilaço também. Próximo exercício falava sobre lei de Hess, tá? Na lei de Hess aqui, o que acontece? Ele queria calcular o ΔH dessa reação aqui de baixo. E para isso ele deu duas reações para a gente. Deu essa reação número 2, que eu vou chamar aqui de azul, e deu a reação número 1, que eu vou chamar aqui de verde. Como é que eu ia calcular o ΔH dessa reação? Eu venho para a reação que eu quero e eu vou ajustar as outras de acordo com essa. Então, por exemplo, na reação que eu quero um N2 no reagente. Procura uma reação que tem N2, a primeira. Tá vendo lá? Só tem na primeira N2. Só que ele está no produto e está com 2. Então, eu vou precisar inverter essa reação
e dividir por 2. Então, quando eu inverter, ó, o reagente vem parar no produto e divido por 2. E o produto vai para o reagente, né? Então, 2 por 2 dá 1. A água, 6 por 2 dá 3. Já inverti, trouxe para o reagente. Agora, amônia, 4 por 2 dá 2. E o oxigênio, 3 divididos por 2 dá 1,5. Beleza. Primeiro caso foi, volto para a reação que eu quero. Procura um cara que esteja, daquela reação que eu quero que esteja somente em uma reação. Então, como o O2 está em mais de uma, vou pular ele, vou para o NO. O NO só está em uma. Eu quero 2 NOs e no produto. Qual reação tem ele? Somente a segunda. Já está no produto? Sim, só que está com 4. Então, eu pego essa reação e divido por 2. Então, vai ficar assim. 2NH3, né, já dividindo, mais 5 meios, que é 2,5, dando 2NO mais 3H2O. Pronto. Mexi com as duas reações, teoricamente acabou o exercício. Coisas iguais do mesmo lado eu somo, coisas iguais em lados opostos, né? Substâncias iguais no mesmo lado eu somo, em lados opostos subtraio. Então, ó, 2NH3 com 2NH3 dá 0, 3 águas menos 3 águas dá 0. Agora, toma cuidado, 5 divididos por 2 é 2,5 e 3 por 2 é 1,5. Lados opostos eu subtraio. 2,5 menos 1,5, então some 1,5 e aqui vai sobrar apenas 1. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou o N2 mais o O2, aí morreu, flechinha, 2NO. Obtive a reação que eu queria? Obtive. Então, agora é só somar aqueles ΔH, já com as alterações, que deu tudo certo. O exercício está se encaminhando, portanto, já para o seu fim. Então, como vai ficar o ΔH? Na lei de Hess, agora, quando eu somei aquelas duas reações ajustadas, deu a reação que eu queria. Só que então é só somar também os ΔH ajustados. Então, a primeira ficou invertendo mais 1.268 divididos por 2, mais a segunda, que ficou menos 904 divididos por 2. Então, se eu somar isso aí, vai ficar 1.268 divididos por 2, que dá 634, mais com menos a menos, 904 divididos por 2 dá 452, e 634 menos 452 dá mais 182. Variar positivamente a ganhar, portanto, uma reação endotérmica. Então, resolvemos o exercício por lei de Hess. O próximo exercício, finalmente, chegávamos à química orgânica, esperada no vestibular da UFPR, e ele perguntava qual alternativa tinha uma função mista. Então, era só testar, embora a letra C estava muito gritante, né? Porque, ó, o que é acetato de etila? Acetato quer dizer 2 carbonos. De etila, isso aqui, é o nome de um éster, né? Etanoato de etila ou acetato de etila. Isso aqui é apenas uma função, que é o éster. Acetileno é o etino, que é CH tripla CH, apenas uma função, que é o hidrocarboneto. Agora, ácido cloroacético, então, ácido com 2 carbonos, né, acete, para ser um ácido tem que ter C dupla O, OH. Esse carbono da direita já fez 4 ligações, então vou colocar o cloro que ele falou nesse outro carbono como única opção e preenche com hidrogênios. Quais são as duas funções que você tem aqui? Você tem um halogênio, que chama de aleto, e C dupla O, OH, que eu chamo de ácido carboxílico. Então, tem duas funções e por isso que é a resposta. Professor, o que é anidrido acético? Anidrido é quando você pega um ácido carboxílico e desidrata, ó, tipo assim, ó. E aí você forma esse grupo aqui, ó. Ó, um carbono, 2 carbonos, um carbono, 2 carbonos. Esse aqui é o anidrido acético, que é um anidrido com 2 carbonos. Se ele falasse, ele poderia falar anidrido etanóico, que é pegar o ácido etanóico e fazer uma desidratação. Se eu pegar o ácido propanoico e desidratar, vira o anidrido propanoico. Se eu pegar o ácido butanóico e desidratar, vira o anidrido butanoico. E assim por diante. Tá? Então, anidrido etanóico ou acético é pegar o ácido acético, que é uma substância, e desidratar. Então, é apenas um grupo, né? Uma função. E cloreto de acetila, 2 carbonos, cloreto de C dupla O, C dupla O ligado num Cl. Esse é um aleto de ácido, é uma função só. Então, letra E tinha aleto de ácido, que é uma função só. Anidrido acético é anidrido, a própria função. Acetileno é um hidrocarboneto. Acetato de etila é um éster. E ácido cloroacético é um ácido que tem
um haleto e o próprio ácido. Já caiu o hidroxiácido, já caiu o aminoácido e agora foi a vez do aletoácido, né? Do ácido cloro acético ou cloro etanóico. Tranquilo, né? Funções orgânicas com nomenclatura, carinha de UFPR. E o último exercício que nós temos, ele pedia para você achar o número de isômeros que a fórmula C4H8 pode ser formada, mas só pode ser isômeros que sejam alcenos, ou seja, cadeia aberta com dupla entre carbonos. Então tem que colocar 4 carbonos, posso colocar assim, ok? E posso colocar assim. São as duas formas de colocar 4 carbonos. Agora eu vou colocar dupla. Posso colocar no carbono 1 ou posso colocar no carbono 2. Se eu colocar... e no 3? Não, no 3 volta a ser o número 1. E aqui embaixo, não importa onde colocar a dupla, ela vai ser o carbono 1. Se eu colocar aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Então não tem outra possibilidade, pode ver. Se eu colocar aqui, ó, é dupla no carbono 1, metil no carbono 2. Se eu colocar a dupla aqui, é dupla no carbono 1, metil no carbono 2. Aí se eu colocar embaixo, é dupla no carbono 1, o metil no carbono 2. Então não muda nada, tá? Então, essa era a única possibilidade aqui. Agora eu vou preencher com... Professor, então é 3. Calma, porque o que acontece? Quando eu tenho dupla entre carbonos, eu posso ter isomeria geométrica, desde que cada carbono tenha duas coisas diferentes. No but1-eno, ó, o carbono da ponta tem 2 Hs, então só tem uma versão dele. Não tem versão espacial diferente, que é o but1-eno. No segundo caso, olha só, cada carbono da dupla vai ter duas coisas diferentes, ó, H e CH3, H e CH3. Se eu tenho cadeia aberta com dupla entre carbonos e cada carbono da dupla tem duas coisas diferentes, esse cara tem a versão cis dele e tem a versão trans. Então, tem o cis but 2-eno e tem o trans but 2-eno. Então, aqui surgiram duas substâncias. E aqui embaixo não tem também isomeria geométrica, porque o carbono da direita está ligado em 2CH3 e o da esquerda está ligado em 2Hs. Ligantes iguais, não gera isomeria geométrica. Esse aqui é o metilpropeno. Quantas possibilidades de isômeros? Portanto, 4. Quem, às vezes, não leu alceno, montou lá o ciclobutano, que também poderia ser um isômero, né? C4H8, mas o ciclobutano não é um alceno, então não pode ser resposta. Mesma coisa quem montou o ciclopropano e colocou um metil para fora, também dá certo, mas não é um alceno, logo, embora é um isômero, não se encaixa no que a pergunta queria. Então, passamos essa prova 2024-2025 por isomeria, funções orgânicas com nomenclatura, cálculo de ΔH, ligações químicas, geometria, cálculo ciclométrico, distribuição eletrônica, equações químicas, equações nucleares, perdão, e separação de misturas. Ainda tem, para a segunda fase, possivelmente, eletroquímica, deslocamento do equilíbrio, não de equilíbrio, cinética química, reações orgânicas, ficou muita coisa para a segunda fase. Beleza? Espero que tenham gostado, entendido. Ficou alguma dúvida? Escreve nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.